Na última semana, a grande pauta do Brasil girou em torno do assunto monitoramento do Pix. Você deve ter visto manchetes como essas, que mostravam que, olha, o Pix vai ser monitorado, uma nova regra da Receita está entrando em vigor no dia 1º de janeiro. E ontem, inclusive era para sair vídeo no canal ontem, mas o governo voltou atrás no uso da normativa que atualizava a regra de monitoramento para Pix e cartão de crédito. E é justamente por isso eu não subi um vídeo ontem, estou subindo hoje, para mostrar para você que, para quem pensa que, nossa, agora o monitoramento acabou, não, porque já havia monitoramento. E ele vai continuar. Mas para que você entenda isso, eu vou pegar essa história desde o começo. Porém, antes de começar o vídeo, vale lembrar para aquele pessoal que quer aprender mais sobre criptomoedas, que a turma 7 do Viver de Renda Cripto, um curso que eu tenho em parceria com o Felipe Santana, da Paradigma Education, está com inscrições abertas. Lá você pode entrar sem saber nada desse universo de criptomoedas, sendo completamente leigo, que o Felipe e a equipe de suporte vão te pegar pela mão e te ensinar todo esse trajeto para que você entenda mais do Bitcoin, das altcoins, como é que você compra, vende, armazena, transfere, faz autocustódia, quais projetos são interessantes, quais não são, tem carteira recomendada, vai aprender sobre airdrops, como gerar renda passiva em cripto, enfim, é um curso muito completo, que, como eu já disse, está indo para a sua 7ª edição, não é à toa. Então, para quem quiser aprender mais sobre isso, fica o convite para fazer parte do Viver de Renda Cripto, o link está aqui na descrição. Como eu sempre digo, criptomoedas, na minha opinião, serão responsáveis por alguns dos maiores lucros no futuro. Na verdade, já no presente, na minha carteira, cripto carregou tudo nas costas, mas também serão responsáveis por alguns dos maiores prejuízos. E aqui eu penso naquele pessoal leigo que não vai conseguir separar o joio do trigo. Então, se quer deixar de ser leigo, link na descrição. Bom, entrando agora no assunto do vídeo, o que eu pretendo fazer aqui é te mostrar como funciona o monitoramento atual, como seria a regra de atualização desse monitoramento, que estava em vigor desde o dia 1º de janeiro e agora não está mais, e também a direção para a qual estamos caminhando, porque se a sociedade se revoltou com essa regra de atualização, o que vai acontecer quando o Drex, o nosso real digital, começar a funcionar? E as possíveis consequências que nós teremos com o uso do Drex. Um assunto que é mega importante e ele é bem pouco comentado hoje em dia. E aí, começando pela questão do monitoramento, é natural que esse assunto do Pix tenha pego tanta repercussão, afinal aqui no Brasil você tem cerca de 156 milhões de pessoas, das 210 milhões que temos no Brasil, utilizando o Pix. Isso praticamente de maneira diária. E aí, quando saiu a notícia dessa atualização de regra de monitoramento, a gente teve a maior queda no uso do Pix desde que o sistema foi criado lá em 2020. Caiu coisa de 10% agora em janeiro. Com muita gente querendo fugir desse monitoramento, mas a verdade é que esse monitoramento ele já acontecia. Se a gente pega o funcionamento da Receita Federal, desde 2003, a Receita recebe dados de uso de cartão de crédito através daquilo que era chamado de DECRED, Declaração de Operações com Cartão de Crédito. E esse monitoramento ficou mais amplo a partir de 2015, através do sistema e-financeira, que tornou obrigatório o repasse das informações dos bancos para a Receita Federal, das pessoas físicas que movimentavam mais de R$2.000 através de TEDs, DOCs, o extinto DOC não existe mais, e depois de 2020 PIX, e para as pessoas jurídicas o limite era de R$5.000. Ou seja, já havia uma regra de monitoramento em vigor, com limites inclusive mais baixos do que esse que nós teríamos na atualização. Ia sair de 2 para 5 para a pessoa física, de 5 para 15 para a pessoa jurídica. Sendo que essas informações, conforme já acontecia, não são passadas em tempo real, elas são passadas em lotes. O primeiro semestre seria passado até o final de agosto desse ano e o segundo até fevereiro do ano que vem. Da mesma forma como já acontecia no passado. Pô, Bruno, então seria só uma atualização de valores? Não exatamente, porque você teria uma ampliação do monitoramento. Uma vez que nessa atualização nós teríamos instituições de pagamento que antes não eram obrigadas a informar dados, como por exemplo aquelas contas digitais, mas que não são banco, não oferecem crédito, não oferecem seguro, outros produtos, mas recebem Pix, tendo que passar os dados, máquinas de cartão de crédito, aqueles cartões de lojas varejistas, que lá atrás, quando você volta no tempo, a varejista tinha um carnê das Casas Bahia. Depois implementou um cartão que era simplesmente uma espécie de digitalização daquele carnê. Só que depois começou a ter empréstimo, seguro, algum tipo de investimento básico no aplicativo. Então você teria não só ampliação de valores, mas também mais gente sendo obrigada a mandar dados, o que aumentaria o potencial de cruzamento de informações na Receita Federal. Informações essas que, na conclusão lógica, poderiam levar mais gente que deveria declarar imposto hoje, isso não por conta de uma nova regra, simplesmente por conta de como funciona o sistema tributário brasileiro. Se você é pessoa física, por exemplo, e ganha mais do que 4.600 e alguma coisa, uns quebrados, por mês já teria que pagar 27,5% de imposto, por exemplo. Então já tem muita gente que deveria pagar, mas não paga, e com o cruzamento de dados, a Receita poderia pegar esse pessoal. O que vale dizer que não deveria ser tão rápido assim, porque seria uma montanha de dados muito grande. Na verdade, já é uma montanha de dados muito grande, porque, como eu disse, o monitoramento já existe, para valores inclusive mais baixos do que aqueles que a atualização iria trazer, né? Ao invés de 5,15, está em 2,5. Então, pegando palavras do Adriano Subirá, que foi fiscal da Receita durante muito tempo, hoje em dia ele está na Câmara dos Deputados como assessor tributário, ele veio aqui no podcast no Grupo Primo e falou que, olha, as consequências desse monitoramento nesse ano, como pro ano completo as informações só são remetidas em fevereiro do ano que vem, e a declaração só é feita em maio, e para cruzar certas bases de dados você demora meses, porque é muito dado para ser processado, provavelmente a gente veria alguma coisa acontecendo só em 2027. Portanto, veja o seguinte, né? Você provavelmente já deve ter visto, até porque foi amplamente
amplamente divulgado, tanto em redes sociais quanto na mídia, que não teria nenhum tipo de taxação sobre o Pix. Acredito que isso é ponto pacífico a essa altura do campeonato. Você também deve ter visto que nós teremos essa regra para fiscalizar movimentações de 5 mil para pessoa física, sendo que não era 5 mil de uma vez, poderiam ser várias que somando em um único mês dessem 5 mil, a pessoa já estaria passiva de monitoramento, e 15 mil para pessoa jurídica. Talvez o que você não tenha visto é que esse tipo de fiscalização já existia, e apesar da queda dessa nova normativa que atualizava valores e também buscava mais dados de outras empresas que seriam obrigadas a fornecer também para a Receita movimentações, o monitoramento ele já existia e continua existindo. Se você pega inclusive um banco tradicional que já era obrigado a remeter dados desde 2015, um Banco do Brasil, por exemplo, com a atualização da regra, ele na verdade remeteria dados de menos pessoas, porque sairia de 2 para 5, pegando o caso da pessoa física. Então quando você pensa, nossa, a normativa caiu, então não estou sendo mais monitorado. Na verdade, você está sendo monitorado da mesma forma que era antes, só não teremos acréscimo de novos dados desses cartões de varejo, contas digitais, mas para você que recebeu um monte de pagamentos em Pix na sua conta do Bradesco, que totalizavam aquilo que poderia ser reconhecido como renda em torno de 15 mil, e no cartão você gastava 12 mil, e você não declara imposto porque se diz isento, com o cruzamento de dados, uma hora a Receita vai acabar te pegando. Até porque a gente tem que pensar em evolução tecnológica. A Receita já recebe uma quantidade brutal de dados hoje em dia. E para você ter esse processamento e cruzamento de dados, há uma demora, porque afinal isso é complexo. Só que vamos lembrar que principalmente no ano passado, não é que passou a existir ano passado, mas ano passado escancarou a porta, nós tivemos o uso cada vez maior de IA pelo mundo. E a Receita já usa inteligência artificial, já há bastante tempo. Mas agora essa solução está muito mais fácil de ser acessada, tanto para a gente quanto por um fiscal da Receita. De modo que com cada vez mais cruzamento, é questão de tempo para que uma pessoa que, pela norma atual, e aí não vou entrar no mérito se ela é justa, se é injusta, aqui no Brasil o limite de isenção deveria ser muito mais alto, a gente paga imposto, não tem retorno, etc. Concordo com tudo isso, mas a questão é que ela existe. E o cerco está se fechando cada vez mais contra quem não cumpre a norma. Sendo que aqui vale a pena a gente abordar um novo ponto que, como eu disse, ele é muito pouco falado, mas vai se tornar cada vez mais relevante. Até por conta de toda essa repercussão que a gente teve no monitoramento do Pix, que, como eu disse, já existia, só seria atualizado, que é a questão do Drex. Para você que não sabe o que é Drex, é simplesmente uma sigla para o nosso real digital, uma versão 100% digital da nossa moeda, o real. E aí quando você pega no Drex, né, a sigla significa o D de digital, o R de real, o E de eletrônico e o X é para remeter a essa era que nós temos exponencial de tecnologia, algo mais século 21. E se nós formos direto para a parte prática de como funciona o Drex, para quem entende de cripto, o funcionamento ele é análogo. Você tem uma blockchain, só que ao invés de ser descentralizado, isso é centralizado no Banco Central, ou seja, é controlado pelo Estado. E as transações todas, assim como acontece na blockchain do Bitcoin, elas são passíveis de rastreamento. O pessoal do Banco Central conseguiria ver para onde o dinheiro está sendo movimentado. E aí agora com o Pix, muita gente se dando conta de um monitoramento e querendo fugir dele, começou a usar mais papel moeda. Só que como a moeda é digital, de fato, e a ausência de papel moeda, isso não teria como acontecer. Então veja que o poder de fiscalização de cruzamento de dados do Estado, ele ficaria muito maior. De modo que o cerco ao pessoal que sonega hoje, que já está se fechando, seria completo. Ao ponto de a gente poder ter cobrança de imposto de maneira automática. Fora outras possibilidades, porque o Drex também traz a possibilidade de contratos inteligentes lá dentro. Citando alguns casos de uso, se o governo ele dá um auxílio que ele entende que é interessante que seja gasto pela população, ele poderia limitar um tempo de uso para aquele dinheiro, ou seja, quase que colocar um prazo de validade na moeda. Um outro caso, e aí eu quero saber a opinião de vocês nos comentários, porque eu aposto que muita gente seria a favor. Nós vimos que, infelizmente, o programa Bolsa Família, para algumas pessoas, virou um bolsa aposta, já que parte do dinheiro do benefício tem sido destinado diretamente para casa de aposta, para jogo do tigrinho, etc. Com o Drex, você poderia colocar uma limitação para que aquele dinheiro não fosse gasto em certas atividades. Então veja que como tecnologia, você tem muitas opcionalidades, algumas que você que está assistindo julgaria que são interessantes, outras que não são. Mas no final, o governo teria muito mais poder, porque ele teria o controle total sobre aquilo que existe de mais importante em uma economia, que é a moeda. Com capacidade plena de monitoramento, não estou falando que eles iriam quebrar sigilo, etc., mas tem essa capacidade, e com o poder de fazer política monetária que a gente não viu na história até hoje. Inclusive com o poder de centralizar as operações todas no próprio Banco Central. Porque quando você pensa a estrutura bancária de um país, a gente tem esses bancos espalhados por aí, porque numa cidade com 5 mil habitantes, não tem como o Banco Central colocar um posto de atendimento lá. Tem que ter uma agência da Caixa, do Banco do Brasil, do Itaú, para que o pessoal possa pegar dinheiro, fazer os pagamentos. Agora, se tudo acontece de maneira digital, por que não ter todo mundo ligado a um único app do Banco Central? E aí, quando o Banco Central aumenta ou diminui a taxa de juros, a gente vê o impacto disso na hora. E não com a defasagem que existe em torno de 6 meses, 1 ano, para que aquilo vá realmente se espalhando pela economia. Logicamente, você tem consequências disso. O Ludovic von Mises, o economista austríaco, escreveu lá atrás, na década de 20, que a União Soviética não daria certo por conta do problema do cálculo econômico. Já que se você tem uma centralização, o Estado é dono de todos os meios de produção, não tem um mercado para meios de
produção, não tem gente comprando e vendendo, não tem preço. E como o preço é uma informação importante, se você chega numa cidade e o preço da água de uma garrafinha normal está em R$10, sendo que o preço normal são 2, você entende que há escassez de água naquela cidade e pode acabar levando água para lá para recolher essa recompensa econômica que existe de preços mais altos. O cara pode vender por 5 e ainda ter um baita resultado. Agora, sem preço, você simplesmente não tem acesso a esse tipo de informação. E aí o Mises dizia que essa falta de preço, como uma maneira de direcionar as pessoas para alocarem recursos da forma correta, iria causar uma série de investimentos mal feitos e a União Soviética ficaria para trás com o tempo. O que de fato veio acontecer. Depois que ele escreveu, demorou uns 70 anos para isso, mas aconteceu. Então, com toda a centralização no Banco Central, você para de ter um mercado bancário. Inclusive, não acho que é o que vai acontecer no primeiro momento, mas veja que o Drex traz esse tipo de possibilidade. E o que eu falo aqui do Drex não é uma coisa muito distante. Ele já está sendo testado. Inicialmente vai rodar de maneira paralela com o sistema que já existe, mas a direção tende a ser essa. Afinal de contas, pensa no papel moeda. O quanto você viu de papel moeda realmente na sua mão ao longo do último ano? O quanto dinheiro que você ganhou, você viu em notas de real? Aposto que principalmente para aqueles seguidores que estão em grandes cidades, quase nada. E aí, para você que acha absurdo esse monitoramento, que já existe, sob cartão, sob Pix, com o Drex ele estaria completo, porque você não teria como correr para o papel moeda. O que, inclusive, na opinião de muita gente que usa cripto, acabaria levando as pessoas mais para esse mundo descentralizado, onde a fiscalização tende a ser muito menor, muito mais difícil por parte do governo. E aí eu lembro novamente que a inscrição para o Viver de Renda Cripto Turma 7 está aberta. Mas esse era o recado do vídeo. Eu fico por aqui, espero que tenha gostado e eu quero saber a sua opinião também. Já estava por dentro de como vai funcionar o Drex no futuro? Já sabia que o Pix era monitorado muito antes dessa normativa que ia atualizar as coisas agora em 2025? Deixe seu comentário aqui, como eu gosto sempre de lembrar, assim como vocês aprendem comigo, eu também sempre aprendo lendo os comentários de vocês. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.